Muito bem. Retornando ao desenvolvimento, e agora nós vamos começar a implementar aquelas mudanças que nós destacamos na videoaula anterior. A primeira delas é com relação ao campo na tabela usuário com o campo autorizado. Tá? Então nós adicionamos um campo chamado autorizado, ele é do tipo varchar 3. Ele é do tipo varchar 3 default sim. Portanto, assim que esse campo, essa coluna foi incluída, ela já registrou aqui para esse primeiro usuário o valor sim. E depois o campo acessos, que é um campo do tipo int, está com 0, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então a ideia é bastante simples. Nós vamos acessar o código, veja que a variável consulta, lembre-se que a variável consulta, ela armazena a consulta que está sendo aplicada junto ao banco de dados. Nós vamos aqui acrescentar, além de select id nome, nós vamos acrescentar mais um campo. Nós vamos pedir para que a consulta retorne também o campo autorizado. Deixa eu me posicionar, autorizado. E eu quero que ele seja apresentado como autorizado. Quero que ele seja apresentado. Então, o nosso comando, ele recebeu aqui um pequeno acréscimo, além de apresentarmos a ID da tabela usuário, nome da tabela usuário, nós estamos apresentando também o campo autorizado da tabela usuário. O que estamos fazendo então? Depois, estamos executando, abrindo o zconsulta, ou seja, tentando executar a consulta, e caso nós tivéssemos encontrado um único registro, o usuário já teria o seu acesso autorizado. Nós vamos acrescentar aqui algumas instruções. Portanto, esse DEM ele vai precisar de um begin e depois ele vai precisar de um end. E a ideia é a seguinte: nós vamos fazer um teste aqui. Se aquele campo autorizado ele vale sim, o usuário terá acesso. Se ele não for sim, o usuário não terá acesso. Como é que nós vamos fazer isso? O resultado da consulta está armazenado no objeto zconsulta, e aí nós queremos fazer acesso pelo nome do campo. Então nós vamos utilizar a propriedade fieldByName e pedir para que ela retorne o valor como string. E aqui dentro nós vamos colocar exatamente o mesmo nome que nós demos para a coluna. Então veja só, se o resultado da consulta no campo autorizado, e isso está sendo tratado como uma string, se isso for igual assim, então eu vou jogar esse DEM aqui para baixo só para organizar o código. Vai ser apresentada a mensagem usuário acesso autorizado, caso contrário, else. A mensagem, eu vou usar aqui um copiar e colar para facilitar um pouquinho o trabalho. Acesso não autorizado. Muito bem, além do acesso não autorizado, eu quero finalizar a aplicação. Então eu teria que colocar aqui um application.terminate. No entanto, como o else tem duas instruções, obrigatoriamente eu tenho que dar um begin e finalizar com um end. Então nós temos uma série de begin ends encadeados aqui, mas na verdade só alteramos esse pedacinho aqui do código. Ó. Então o que está acontecendo? Se o resultado de zconsulta nos trouxer um único registro, significa que e-mail e senha informados lá no form login foram encontrados. No entanto, ao invés de dar acesso autorizado automaticamente, nós fazemos uma consulta e verificamos se o resultado da consulta lá do campo autorizado armazena sim. Se isso acontecer,
a mensagem acesso autorizado. Se isso não acontecer, se não for sim, a mensagem acesso não autorizado e a aplicação vai ser finalizada. Nós vamos executar a aplicação. Banco de dados conectado com sucesso. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um acesso com os dados com tudo certo, acesso autorizado, ótimo. E agora nós vamos lá no nosso banco de dados e eu vou alterar o resultado, o conteúdo do campo autorizado para não. Então agora, ao tentar me logar, esse não vai fazer com que eu receba a mensagem acesso não autorizado e a aplicação vai ser finalizada. Então, banco de dados conectado com sucesso, eu vou tentar me logar. Acesso não autorizado e a aplicação foi finalizada. Então, dessa forma, nós temos mais um dispositivo de segurança, pois apesar do usuário estar cadastrado, dele ter e-mail e senha, de acordo, ele tem posse desses dados, e-mail e senha, o campo autorizado ele vai restringir o acesso ao sistema, à nossa aplicação. Na próxima videoaula, nós vamos então trabalhar com a tabela acesso e posteriormente, registrando, né, o log de acessos, e posteriormente nós vamos trabalhar com aquele campo acessos que vai contabilizar, vai contar o número de acessos que o usuário fez à nossa aplicação. Então, até a próxima videoaula.